Olá, eu sou Hassen. Livro de Êxodo, no capítulo 5, verso 5, diz assim: Diz também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Eu tenho uma sensação de que nós, quando nos tornamos cristãos, quando nós começamos a entender de que a verdadeira religião é se tornar parecido com Jesus, e para se tornar parecidos com Jesus, porque Ele é a expressão exata do Pai, do qual devemos adorar, precisamos então buscar a presença de Deus. Nós vamos ouvir sempre, e aí a sensação que eu tenho, parece que a gente vive uma coisa paradoxal, de que em todos os cultos, em todas as pregações, devocionais e leituras, em algum momento, todo autor, toda pessoa vai falar da premissa de buscar a presença de Deus, da seriedade de estar sempre buscando, se enchendo do Espírito, cheio da presença de Deus. E quanto mais a gente ouve, parece que menos a gente faz. Quanto mais a gente ouve que precisa, que é necessário a presença de Deus na nossa vida, menos a gente faz. Por que isso? Eu tenho a sensação de que uma filosofia de faraó ainda está arraigada, ainda está em nós. E é verdade, porque nós convertemos, nós passamos a ser uma nova criatura, o Espírito passa a habitar em nós, tivemos uma regeneração, mas a natureza pecaminosa ainda está em nós. E essa natureza, ela fala, ela ecoa ainda a visão, a filosofia de Faraó. Qual é a filosofia de Faraó? A filosofia já parte desse verso 5. Quando ele vira para Moisés, nós sabemos a história, do verso 1 ao 4 aqui nesse capítulo vai ensinar. Moisés está chegando aqui diante de Faraó e vai dizer, segundo as palavras do qual ele é chamado por Deus, para libertar o povo de Deus, de Faraó, do Egito, pois Deus tinha ouvido o clamor desse povo. Ele chega ali, o verso 1 diz: deixa o meu povo ir, deixa o meu povo seguir para que celebre o Deus de Israel, né, uma festa ao Deus de Israel, uma festa no deserto. Ou seja, ele chega dizendo: libera meu povo aqui. O verso 2, Faraó vai responder: que Senhor é esse? Que Deus é esse? O que você está falando? Eu não conheço esse Senhor e muito menos vou deixar ir. E aí Moisés faz uma réplica: olha, deixa eu dizer uma coisa para você aí, Faraó. Dá um jeito, libera, o Deus dos hebreus nos encontrou, nós precisamos ir para o deserto, celebrar, fazer sacrifício, senão uma pestilência e morte, espada vai vir sobre você. No verso 4 ele dá a tréplica, né? Faraó fala de novo: então lhes disse o rei do Egito: por que Moisés? Por que Moisés e Abraão interrompeis o povo do seu trabalho? Ide as vossas tarefas. E o verso 5 ele ainda reafirma: diz mais Faraó: o povo cresceu demais, vocês estão distraindo ele das tarefas. Qual que é a filosofia de Faraó? A filosofia de Faraó é o entendimento de que espiritualidade é coisa de gente distraída. Espiritualidade é distração para o coração do ser humano. Não é premissa. Ele está ouvindo aqui sobre um Deus que ele não conhece. É um Deus que precisa ser adorado no deserto, celebrado. E ele não está curtindo isso, não. Ele não quer saber de liberdade, não. Ele quer saber de opressão e esse povo continuar trabalhando para ele. E na cabeça dele, essa celebridade, isso tudo que você está falando desse Deus que eu nem conheço, para de ficar com essa conversa que você está distraindo. E é isso que nós vivemos muitas vezes. Nós deixamos de ter uma vida mais intensa, de buscar ao Senhor, porque no fundo a gente não tem a espiritualidade, a fé que precisamos firmar, consolidar, fundamentar, que é através da busca pela presença de Deus. Nós não temos isso porque está em nós uma voz faraônica, de Faraó, do diabo, da nossa natureza, do mundo, dizendo: rapaz, para com isso. Para que esse legalismo, esse radicalismo de estar na igreja todo domingo ou durante a semana? Para que ficar lendo, estudando Bíblia? Você já é salvo pela graça, você já está salvo, não entra nesse frenesi igual os pentecostais não, de ficar 2, 3 horas orando. Para que estudo? Porque não é a premissa da nossa vida, não é o primordial. Então nós temos a mesma coisa que Faraó. A gente acha que isso é meio que uma distração, não é prioridade. E por que a gente tem isso? Porque nós não damos continuidade no conhecimento de Deus. Um dia a gente conheceu, a gente entregou a vida a Ele, mas parou por aí.
E aí a gente fica igual o faraó quando ele fala no verso 2. Moisés fala, deixa meu povo ir para celebrar uma festa ao Deus de Israel. Ele fala, que Deus é esse? Quem é esse Senhor? Eu não conheço. Não conheço e nem vou deixar. Por que Faraó está dizendo isso? Faraó está dizendo, que Deus que você está falando? Tem tantos deuses, eu sou um Deus. Os faraós da época eram vistos como Deus. O paganismo naquela época, até hoje, o Egito é cheio de deuses. Você está me falando de um Deus que eu não tenho a mínima ideia para celebrar e adorar? Não deixo, não vou, não conheço, que besteira é essa? E é isso que nós temos. Nós paramos no tempo na conversão. E não desenvolvemos o conhecer, o dar continuidade em prosseguir e conhecer o Senhor. E aí, pelo fato de não estarmos conhecendo, a gente para, a gente fica cativo, a gente fica amarrado. E outra, a gente vai ter a premissa do trabalho como o primordial, como a primeira premissa, né? Estou dizendo aqui um pleonasmo, como a primeira coisa da nossa vida. Porque ele está preocupado o seguinte, o povo está trabalhando, não vem com conversa de adoração a um Deus que eu nunca vi, não tenho a mínima ideia de ser Deus desconhecido. Quando eu não tenho vida com Deus, eu não conheço Ele. Não estou conhecendo a Deus na minha vida diária. Logo, o que a gente faz? A gente pega alguma coisa para pôr em primeiro lugar no nosso coração. E uma coisa que politicamente, teologicamente, espiritualmente falando é correta é o trabalho. E aí você vem com seus argumentos. Eu tenho que trabalhar, eu trabalho demais, eu sou responsável por isso, eu sou diretor. O meu trabalho me consome para vir na igreja do domingo, olha lá, para sentar e fazer um bom estudo pessoal, uma boa leitura, uma boa vida de oração. Aí a gente fica só naqueles pãozinho diário, naquelas devocional ridícula, michuruca, com 10, 15, 20 anos de vida com Deus, não sabe o que é botar a boca no pó e ficar ali uma hora e meia na presença do Senhor, curtindo a presença de Deus. Por que disso? Não conhece. Tem a premissa do trabalho como fundamental da vida. E no fundo a espiritualidade é distração. Isso é filosofia de Faraó. Disse também Faraó, o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Jesus te abençoe.